O arco do Pain é uma obra de arte, e eu vou explicar o porquê. Já começa pelo vilão. O Pain, na minha opinião, é o vilão mais bem construído de Naruto. A aparição do Pain ela acontece de forma gradual e misteriosa. No começo, o Pain aparecia apenas com a sua silhueta, lá em forma de holograma durante as reuniões da Akatsuki. Aquilo ali já dava pra gente entender mais ou menos o tom daquele personagem, um tom sombrio de quem tava comandando tudo. Dava a sensação de que quando ele realmente resolvesse se revelar, é porque o bicho ia pegar. E de fato ia. A primeira aparição do Pain de verdade já foi lá no arco da luta contra o Jiraiya. O Jiraiya foi até a Vila da Chuva com o intuito de investigar e descobrir a verdadeira identidade do líder da Akatsuki. E isso até acontece. O problema é que o Jiraiya não consegue voltar dessa missão com vida. E é aí que começa todo o peso emocional da invasão de Konoha. O Jiraiya, ele era o sensei do Naruto. E mais que isso, ele era amigo do Naruto. Em uma tarde aparentemente comum, o Naruto foi chamado até a sala da quinta Hokage. Ele não fazia a menor ideia do que estava prestes a ouvir. A sala estava toda lotada. Todo o time 7 estava lá, incluindo também a Tsunade e o Sapo Sábio. O Sapão não enrola muito e logo dá a notícia de que Jiraiya tinha perdido a vida em batalha. Desde que o Naruto tinha se tornado um ninja, ele nunca tinha conhecido de fato a dor de perder alguém em batalha. Então, além do luto, essa notícia serviu para trazer uma lembrança ao Naruto de como realmente era o mundo que ele estava vivendo. Era um mundo de fato de guerra, onde coisas ruins e mortes aconteciam a todo momento. O Naruto sai daquele escritório tomado pela dor e ainda diz que, se o Jiraiya fosse o quinto Hokage, ele nunca que deixaria a Tsunade fazer uma missão daquele nível sozinha. Essa cena ela é muito especial porque ela revela o sentimento que o Naruto tinha com relação ao Pain. Era só ódio e nada mais do que isso. Naquele final de tarde, já com o sol esfriando, o Naruto andava pelas ruas da vila, se lembrando de todos os momentos especiais que ele viveu com Jiraiya. Cada treino, cada conversa, cada discussão, cada ensinamento, todo o tempo que passaram juntos foi muito valioso, mas infelizmente nunca mais iria voltar. O Iruka acaba por encontrar o Naruto e convida ele para comer um ramen. E mesmo o Naruto sendo viciado em ramen, ele recusa. Ele estava completamente sem ânimo para fazer nada da vida. Durante a noite, iluminado pela luz de um poste, a gente vê o Naruto chorando enquanto segura um picolé. O mesmo picolé que ele diversas vezes dividiu com Jiraiya. Das sombras daquela rua, surge o Iruka. Ele senta ao lado do Naruto e começa a conversar. O Naruto então desabafa, dizendo que queria ter passado mais tempo junto com seu mestre, que queria ter aprendido mais, que queria ter mostrado a sua evolução para ele. O Naruto queria que Jiraiya o visse se tornar Hokage, mas isso não aconteceu e nem iria acontecer. Então o Iruka revelou algo que foi muito importante pro Naruto. Ele conta que o Jiraiya nunca parava de falar do Naruto, que se gabava de ter ele como aluno. O Jiraiya acreditava que o Naruto de fato poderia se tornar Hokage. E o Iruka diz que de algum lugar o seu mestre ainda o observava e não gostaria de vê-lo triste. O Naruto precisava voltar a ser aquele aluno em que o Jiraiya tanto se orgulhava. Essas palavras elas serviram para reacender a chama que queimava no peito do Naruto e reacender a vontade de continuar o legado do seu mestre e prosseguir na busca pela paz. A força de vontade do Naruto cresce ainda mais quando ele encontra também com o Shikamaru mais pra frente. Afinal, o Shikamaru acabou por passar pela mesma coisa que o Naruto. A perda do seu mestre, o Asuma, lhe ensinou muita coisa. Assim como o Asuma deixou a sua vontade para o Shikamaru, o Jiraiya também deixou a sua vontade com o Naruto. Agora sim, o Naruto estava completamente determinado. Então ele foi até a divisão de inteligência de Konoha para ajudar a decodificar a mensagem de Jiraiya. Ele descobriu que a mensagem de Jiraiya estava diretamente ligada às páginas do seu livro. Uma letra que eles achavam que era um 9, mas que significava outra coisa. A mensagem revelava que o verdadeiro não estava entre eles. Ou seja, aqueles 6 ninjas eram simplesmente uma marionete controlada por um terceiro homem, que naquele momento eles ainda não sabiam quem era. Antes de enfrentar o Pain, o Naruto começa um treinamento intenso lá no Monte Milbo, para aprender a dominar a energia de natureza e controlar o modo sábio, assim também como o Jiraiya usava. Porém, essa é uma técnica muito difícil de fazer, que exige um alto nível de concentração, e durante uma luta, esse nível de concentração é praticamente impossível. E é por isso que o Jiraiya, toda vez que usar o modo sábio, ele invocava os 2 sábios, que ficavam responsáveis por reunir a energia natural para ele poder usar durante a batalha. Então o Naruto junto com os sábios tentaram repetir essa mesma técnica, mas tinha uma diferença. Dentro do corpo do Naruto estava selada a Kurama. A Kurama impedia essa ligação de acontecer. E isso acontecia porque basicamente, quanto mais o Naruto usasse o chakra da Kurama, mais o selo que a mantinha presa enfraquecia. Então impedir a conexão com os sapos era uma forma de manter o Naruto dependente do chakra da Kurama. E dessa forma, aos poucos, ir ficando cada vez mais próximo de se libertar. Essa foi a estratégia que a Kurama usou para poder conseguir ser liberto. Então o ataque de Konoha começou. O Pain logo conversou com os outros Pains e mandaram destruir tudo que eles viam pela frente. Konoha então criou uma barreira de proteção na vila, para eles saberem quando alguém fosse invadir. O Pain, sabendo disso,
não liga. Ignora completamente a existência dessa barreira e entra através de um jutsu de invocação. E enquanto isso estava acontecendo, a gente teve uma das maiores descobertas sobre o Pain. O Shikamaru, junto com a equipe de pesquisa, fez um estudo e descobriu que era através do pince que o Nagato controlava o Pain. Durante todo o ataque, a gente via míssil para um lado, jutsu de invocação para o outro, destruição. Os Pains, eles entraram na vila com o objetivo de capturar o Naruto. Então eles começaram a sugar informação diretamente da cabeça desses ninjas, sendo que os ninjas da Folha, eles se recusavam, eles diziam ser íntegro e que não iriam entregar um dos seus. Mas na minha opinião, o que faz esse arco ficar bom de verdade é a complexidade dele. Tá sempre acontecendo muita coisa e tudo ao mesmo tempo. Então a gente viu os Pain destruindo Konoha, a gente via a Sakura protegendo as crianças, depois a Sakura já tava fazendo cirurgia lá na sala onde eles reuniam as pessoas feridas, a gente viu o Shikamaru protegendo a Kurenai, o Naruto no seu treinamento, e tudo isso acontecia durante essa troca de cenas incessantes e essas várias histórias paralelas que estavam sendo contadas. Ainda buscando por informação, o Pain acaba por encontrar com o Iruka, mas assim como os outros ninjas, ele se recusou a falar o paradeiro do Naruto. Quando o Iruka estava prestes a morrer, chega Kakashi. E aí nós tivemos a luta entre Kakashi e Pain. E aqui eu vou ter que falar, pense no boneco roubado é esse tal de Pain. Tudo que jogavam nele, ele repelia como se não fosse nada. A luta contra o Kakashi, ela foi muito interessante e ela mostrou novamente o quão inteligente o Kakashi era em batalha. Ele começa usando um Kagebushi para poder entender os poderes do Pain e depois ele vai para cima atacando usando o seu Chidori, porém infelizmente não foi o suficiente. E talvez foi aqui que a gente sentiu ainda mais o perigo que o Pain representava, porque antes ele já tinha matado o Jiraiya. O Kakashi até que conseguiu enganar o Pain usando o Kamui para poder se fingir de morto, mas depois ele teve que se sacrificar, usando o resto do seu chakra para salvar o Choji, e assim ele levar as informações sobre o Pain para Tsunade. Então quando o Pain descobre que o Naruto não estava na vila, ele não pensa duas vezes. Ele se ergue aos céus e devasta tudo com o Uchiha Tensei. Konoha é reduzida a um enorme buraco. No meio da fumaça e coincidentemente após a Sakura gritar o seu nome, o Naruto surge, junto com os grandes sapos do Monte Milbo. Então Naruto para, olha e vê Konoha toda destruída. Por ele estar usando o modo sábio, agora ele podia perceber a vida das pessoas através do chakra. Ou seja, ele conseguia sentir tanto a presença quanto a ausência do chakra de qualquer pessoa, inclusive a do Kakashi. Quando ele percebe que aqueles chakras ali não existiam mais, isso serviu para aumentar ainda mais a sua fúria. Então foi quando o bicho pegou de verdade. Era sapo lutando contra cachorro, o Naruto batendo em todo mundo, até que finalmente fica só o Naruto e o Pain do Yahiko. Porém o Pain é safado, ele é malicioso. Justamente para mexer com a cabeça do Naruto, ele usa sua atração divina e mata o sapo. O Pain aproveita que o Naruto ficou abalado pra caramba com aquela situação e o deixa completamente imobilizado. O Pain usa aquele momento para falar sobre a sua visão de paz e de justiça, dizendo que tanto ele quanto o Naruto, eles querem exatamente a mesma coisa. Eles querem a paz. Porém, eles seguem caminhos diferentes para alcançar isso. Se o Naruto tentasse destruir o Pain, assim como o Pain estava fazendo com a vila, um ciclo de vingança se instauraria. Porque do mesmo jeito que o Naruto estaria vingando a vila, depois a Konan poderia vingar o Nagato, e assim esse ciclo de ódio geraria ainda mais morte. Então Pain dizia que o mundo é um local onde recorrentemente se confunde justiça com vingança, assim como aquilo que motivou Sasuke. O Pain argumenta que no mundo cheio de ódio, a única forma de alcançar a paz é através do medo e da dor. Embora seja cruel, de alguma forma faz sentido. É necessário existir uma figura de autoridade, uma espécie de líder mundial que garante a paz através do medo. Claro que é paz entre muitas aspas. É igual o que acontece, por exemplo, lá em Todo Mundo Odeia o Chris. O Caruso leva uma pizza e resolve ficar de boa. Sem a figura dele como autoridade, toda a escola fica num caos completo. A ideia do Pain é basicamente essa. Pelo menos é a analogia que eu consegui trazer aqui para explicar. No meio de toda aquela conversa e discurso surge a Hinata, em talvez um dos discursos mais bonitos do anime todo. O seu sorriso me salvou. Essa é a palavra que motiva a Hinata. Ela toda empolgada parte para cima com toda a sua força, mas também apanha, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Jiraiya não conseguiu derrotar o Pain, o Kakashi não conseguiu, o Naruto tava lá no chão todo empalado. Não era a Hinata que ia conseguir derrotar. Deve ser essas loucuras de amor que tanto falam por aí. Mexer com a Hinata foi a gota d'água pro Naruto. O Naruto perde totalmente o controle e libera o poder da Kyuubi. A luta se intensifica. Cada vez mais caudas são liberadas, até que ele quase solta a nona cauda, o que libertaria por completo a Kurama. Nesse momento, o Naruto foi detido pelo espírito do quarto Hokage, o seu pai. O Naruto chora de emoção, o Naruto chora, sentindo emoção, sentindo raiva e questionando porque o seu pai selou dentro dele a raposa. Mas no fim das contas, o Naruto acaba por perdoar Minato também. Minato sorri e fica feliz em ver a força e resiliência no seu filho. Ele deposita no Naruto toda a sua confiança para encontrar a paz do mundo ninja. Então o Naruto, mais calmo, se destransforma e retorna ao campo de batalha. Usando o Rasengan, ele consegue acertar o último
Pain e o derrotar. Depois disso, o Naruto usa uma das barras pretas para rastrear o verdadeiro manipulador. É justamente quando ele vai atrás do Nagato. Chegando lá no local onde o Nagato tava, o Nagato começa a contar a sua história pro Naruto, falando como perdeu seus pais, como conheceu a Konan, como conheceu o Yahiko. Então, em vez de matá-lo, o Naruto perdoa. Quando o Naruto mostra o livro do Jiraiya pro Nagato, ele se emociona. E ele usa o pouco chakra que lhe restava para reviver todas as vítimas do ataque. E aqui, na minha opinião, o tal que realmente faz esse arco ser uma obra de arte. A verdade é que o arco do Pain é a conclusão do anime. Para muita gente, inclusive, o anime deveria ter acabado ali. O Naruto, desde pequeno, queria ser reconhecido, queria ser bem visto pela vila. Então o Naruto retorna pra vila nas costas do Kakashi. E para sua surpresa, todos estavam lhe esperando. Ele foi recebido como herói da Vila da Folha. Naquilo que talvez foi uma das cenas mais emocionantes de todo o anime. Essa conclusão do Naruto sendo bem recebido, dele estando nas costas do Kakashi, mostra que toda a trajetória valeu a pena. O Iruka, olhando pro seu aluno, ele chora ao ver que o Naruto realmente conquistou tudo que ele sonhou. Mas e vocês? O que vocês acham? Qual é a melhor parte desse arco? Deixa aqui nos comentários. Eu vou estar deixando também outros 2 vídeos para vocês continuarem maratonando aqui o canal. Deixa o teu like, se inscreve e até o próximo vídeo.